agradecer imensamente ao deputado Roberto Moraes. Eu estava comentando ali fora que eu tenho uma parte da culpa desse evento, né, Roberto? Porque eu falei assim como deputado, em épocas de crise econômica como nós estamos, você ter 600 milhões de reais aportados para um projeto como esse, de repente a coisa pode virar outras prioridades. Então eu disse para o Roberto que seria muito importante que a gente continuasse mobilizando a sociedade, principalmente a sociedade piracicabana, que é a maior interessada nessas questões, para que a gente pudesse de fato ver essas duas barragens realizadas, esses empreendimentos realizados. Vou fazer uma apresentação aqui que vai contar um pouco a história desses dois empreendimentos. Vou dar muito pouco destaque à questão engenharística da coisa e vou falar no finalzinho um pouco das prioridades e das ações do Comitê da Bacia. Está aqui o nosso presidente Gabriel Ferrato, porque a gente sabe que não resolvemos os problemas com uma ação só. A Bacia PCJ é uma das bacias mais importantes do Brasil, é um riozinho de nada, né? A Bacia PCJ tem 15 mil quilômetros quadrados de área de drenagem, é uma das bacias, uma das menores bacias hidrográficas do Brasil, só que tem uma importância incomensurável. Nós estamos falando em 35% do PIB nacional que são abastecidos com esse riozinho chamado Piracicaba, né? 20 e tantos por cento lá na região metropolitana de São Paulo e mais 20% aqui na região do PCJ. Então, por isso que a gente entende que são diversas ações, que eu vou falar aqui quais são essas, as mais importantes, para a gente entender que uma só reservação só não resolve o problema, mas vai ajudar a nossa sobrevivência. Tá? Então, como é que se deu esse projeto? Isso aqui é importante a gente resgatar um pouco essa história, porque existe, obviamente, uma certa discussão em torno do porquê que surgiu esse projeto. Por que surgiu? Dizem que foi para abastecer a Petrobras, a Replan, a refinaria de Paulínia. Esses reservatórios não servem para abastecer a população da cidade, servem para abastecer a Replan. Não é verdade. Tá? Então a gente tem que desmistificar essa informação. Por quê? Porque, na verdade, a Replan, ela foi obrigada, o Comitê PCJ exigiu da Replan, como uma contrapartida para um aumento de captação de água que ela pretendia, lá em 2006, o Comitê, dentre uma série de ações, não foi a única, o Comitê PCJ exigiu da Replan que ela fizesse, que ela atualizasse estudos que já existiam aqui na bacia do PCJ acerca de 12 possibilidades de barragens ao longo das bacias PCJ. Então, essa é a primeira questão. As represas, elas não estão a serviço da Replan. E porque, lógico que ela vai ajudar a Replan, lógico, porque ao analisar as 12 possibilidades de eixo, que eu já vou mostrar aqui na sequência, o Comitê PCJ entendeu que aquelas que estavam mais na cabeceira seriam melhores, porque ela atenderia melhor as outras cidades da região. Né? Não só o polo petroquímico, mas todas as regiões, todas as cidades que estão em volta, ali na região central da bacia, que é a nossa região onde tem mais demanda de água. Tá? Então, essa é a primeira questão. Essas duas barragens não estão a serviço da Replan. Vão ajudar a Replan? Vai ajudar o polo petroquímico? Vai, com certeza. Mas não é este o fato mais importante para estas barragens. Então, são 12 eixos de barragens de um estudo já da década de 80, tá? Que foram verificadas possibilidades, daqui a pouquinho eu vou mostrar o mapa. E essas possibilidades de barragens foram identificadas lá nos anos 80 e precisava de um detalhamento maior, precisava de uma atualização para saber se o crescimento populacional, enfim, o crescimento urbano não havia já, vamos dizer, impedido ou dificultado a implantação desses eixos e fazer um estudo também de custo-benefício para saber
quais desses eixos seriam significativos aí para essa intenção. Então aqui, ó, colocados aqui no mapa, vejam os senhores que nós temos então diversas possibilidades de barragens na nossa bacia, né, que foram, como eu disse, inicialmente estudados e depois detalhados neste estudo que a Replan contratou. Aqui, mais uma visão da nossa bacia hidrográfica, né, onde elas estão localizados, esses eixos, todos eles aqui na bacia do Jaguari. A maior parte dos eixos de barragem são na bacia do Jaguari, tá? E tem um dos seus principais afluentes, o rio Tamanducaia, né, que chega lá, ele deságua no rio Jaguari, lá na cidade de Jaguariúna. Muito bem. Então a Replan fez esses estudos, né? Em 2010 esses estudos foram entregues ao comitê, e o comitê da bacia, através da sua Câmara de Monitoramento Hidrológico, onde temos lá especialistas nessa área, avaliou essas 12 possibilidades, e dentre essas 12 possibilidades decidiu que Pedreira e Duas Pontes seriam as mais indicadas para serem efetivamente construídas, para poder ter um custo-benefício, um aproveitamento de suas águas muito melhor no âmbito da nossa região. Depois disso, o comitê solicitou, aqui nessa atualização, a Replan já tinha cumprido a sua obrigação com o comitê, naquela renovação da outorga dela. Já tinha cumprido. Mas o comitê pediu para que a Replan desse continuidade nesses estudos e aprofundasse os detalhamentos para essas duas barragens. Isso custou mais de 3 milhões de reais. A Replan não fez isso, que bacana, que lindo, que maravilhoso. Não, a Replan fez isso muito a contragosto. Mas, como era obrigado lá para o processo de licenciamento ambiental seguir, ela acabou fazendo esses detalhamentos. Essa documentação toda, em 2013, pelo nosso prefeito Gabriel Ferrari, foi encaminhado ao governo do Estado, que já tinha assumido aqui publicamente em São Pedro um compromisso com o Comitê TCJ de fazer as barragens, só que a gente não tinha ideia de tamanho, de custo. Nesse momento, o prefeito Gabriel Ferrari então entrega essa documentação para o governo, para o governador, e todos nós nessa época ainda tínhamos uma certa dúvida, porque a gente só acredita nesses empreendimentos quando a gente vê dinheiro no negócio, né? Não adianta falar que é prioridade, mas a gente quer ver dinheiro. Então, a partir daqui, o governo, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica, passa efetivamente a demonstrar que quer fazer a barragem. Ou seja, decreta lá a área de interesse público para fins de desapropriação, contrata o projeto executivo das barragens, contrata os estudos de EIA-RIMA para o licenciamento ambiental e contrata, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, contrata um estudo para o sistema adutor, que eu vou mostrar depois o que é o sistema adutor. Tá? Então, esse foi um outro passo importante. Em 2014, a elaboração de projeto executivo e EIA-RIMA. Veja, por que elas são importantes? Aqui na bacia PCJ, demanda crescente por recursos hídricos. A nossa bacia, a nossa região, ela é uma região que envolve 69 municípios, cujo núcleo urbano está dentro da área geográfica da bacia, desde lá do sul de Minas Gerais, que são 5 municípios, e os outros municípios do estado de São Paulo. Então, é uma área que tem uma pujança econômica, né, e ela tem uma crescente demanda por recursos hídricos. Disponibilidade hídrica superficial, a gente já vai mostrar depois alguns números, é muito baixa, principalmente naquele período do ano em que a chuva diminui, e vai de final de março a final de setembro, começo de outubro, onde as chuvas diminuem drasticamente. Então nós temos déficit hídrico.
e ocorrência de eventos de estiagens excepcionais. Esta é uma outra grande preocupação nossa no Comitê da Bacia. Por quê? Porque eu costumo dizer, eu estou na gestão de recursos hídricos há quase 30 anos. Tá? Eu fui funcionário do DAE, fui funcionário do consórcio intermunicipal e hoje estou na agência das bacias PCJ. 30 anos. Nós, nesses 30 anos, nós tivemos um ciclo, um período, onde as chuvas, elas caíam com uma certa regularidade. Então eu costumo dizer que a gente estava dormindo numa média muito bacana, que a gente achava problemático, que a gente dava bastante trabalho, mas hoje a gente avalia que a gente era feliz e não sabia. Por quê? Essa média, a gente chegava, olhando lá para o sistema Cantareira, a gente chegava no final do período chuvoso com uma barragem em torno de 60%, 70% do seu volume útil. Usava água no período seco, São Paulo e o PCJ usavam essa água. Chegava no período seco, né, final do período seco, essa barragem estava lá com 20%, 25% do volume útil. Certo? E assim ia, enchia, esvaziava, enchia, esvaziava. De repente, de 2000, nós podemos considerar de 2010 para cá, essa média acabou. Agora, o que nós entendemos e o que dizem os especialistas é que, fruto da tal da mudança climática, o que nós temos, períodos muito chuvosos e períodos muito secos. Então, segundo os especialistas, é isso que vai acontecer aqui no Sudeste brasileiro, não é só na bacia PCJ, também no Sudeste brasileiro. Nós vamos ter chuvas cada vez mais intensas e secas cada vez mais intensas. Então, nós temos que nos adaptar, fazer planejamento e fazer as ações necessárias para que a gente suporte essa nova realidade. Tá? Então, esta é uma das grandes preocupações do comitê. Nós estamos revendo e atualizando o nosso plano da bacia e essa é uma temática que a gente vai nos debruçar com bastante força, com bastante interesse científico, para que a gente possa, então, programar e planejar bem as ações que nós precisamos fazer. Então, o que essas duas barragens podem trazer? Um aumento na disponibilidade hídrica, né? Porque ela vai regularizar uma vazão, ou seja, ela vai segurar, estocar uma água no período chuvoso e depois a gente vai poder usar essa água no período seco. Né? Aqui, toda vez que tem os períodos de chuvas, em Piracicaba principalmente, a gente fala água que está indo para o Mercosul, água que está indo para a Argentina, água que está indo para o mar. Né? Dá até dó, né? Aquela quantidade enorme de água. E depois a gente fala, por daqui 3 meses a gente vai sentir falta dessa água que está passando e indo embora. Então, por conta de tudo isso é que a gente precisa fazer planejamento. Aqui, um pouquinho de números então. Na bacia PCJ, nós temos, para efeito de planejamento, a gente usa uma vazão, um número chamado Q710, que é uma vazão que ela acontece em 7 dias do ano, no período de retorno de 10 em 10 anos. É uma vazão muito baixa, ela é calculada, ela não é medida. Isso aqui não é uma vazão medida, uma vazão calculada por uma metodologia científica, técnica, aceita. E essa vazão, que a gente chama de mínima natural, seria a vazão mínima de um rio no seu período mais seco. Isso num período de 10 anos. Ocorre que esta vazão de 38 metros cúbicos aqui, se a gente medir aqui no posto nosso aqui na Rua do Porto, isso aqui acontece quase todo ano. Nos períodos mais secos, a gente vai lá e vê a nossa régua lá, isso aqui todo ano está muito abaixo disso, muito abaixo disso. Né? Sem contar esses 2 anos, 14 e 15, que foram excepcionais, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, mesmo em épocas normais, essa vazão já estaria, ela já está sendo atingida, não de 10 em 10 anos, mas todo ano. Bom, essa vazão Q710, nós temos aqui, ó, 2014, quanto que a gente retira de água? Se a gente somar todas as retiradas de água da bacia PCJ, quase 37. Então, isso aqui, essa relação disponibilidade demanda, ela, pela lei paulista e pela lei nacional, caracteriza a nossa bacia como extremamente crítica. Extremamente crítica.
Lógico que essa água que é captada aqui, né, pelos municípios, pelas empresas, elas são devolvidas em forma de esgoto, tratado hoje, felizmente tratado, não 100%, mas em grande parte tratado, e ela produz um saldo, então, de 21 metros cúbicos por segundo. É o que nos salva, né? A gente fala que, olha lá, só destacar esses números, em 2020, esse número vai chegar lá em 39,5, né, em 2020. Então, essa relação aqui vai ficando cada vez mais perigosa e a gente tem aqui um processo que a gente chama de reuso indireto não planejado. Ou seja, aquela água que está no Rio Piracicaba, na época de estiagem, já foi esgoto puro, hoje é um pouco melhor a qualidade, porque fruto do trabalho do comitê e de todas as empresas de saneamento da região, esse indicador, esse esgoto tratado, que lá, em 93, quando o comitê foi instituído, em 1993, nós tínhamos 3,5 milhões de habitantes na bacia, nós tínhamos 50% de coleta de esgoto, mais ou menos, e 6% desse esgoto passava por tratamento. No final de 2015, nós tínhamos nós tínhamos 5,5 milhões de habitantes, quase 90% de esgoto coletado e 72% desse esgoto sendo tratado, né? É um sistema de tratamento ainda muito simplificado, apesar de ele custar muito caro, foram alguns bilhões de reais aí que os municípios gastaram para esse processo, é a única bacia brasileira que tem esse indicador, tá? Esse indicador de Brasil é a única bacia que chega nesse nível, e a gente então sabe que precisa melhorar, e melhorar para o sistema que a gente fala de terciário, para membranas, coisa que já temos experiência em Campinas, coisa que nós vamos falar depois, que precisa ser feito lá em Amparo e Pedreira para poder deixar as nossas barragens futuramente numa condição própria para abastecimento público, para evitar o que aconteceu com a represa de Americana. Aqui, mostrando um pouco do planejamento lá do nosso plano da bacias, que foi aprovado em 2010, com as soluções previstas, as soluções que estavam planejadas, como ampliação da captação a fio d'água das cidades, que já tínhamos conhecimento, estava no nosso planejamento, a represa de Capivari-Mirim e a reversão do Jundiaí-Vira-Piraí. Essas ações, elas atendiam a demanda da população até 2014. Tá? Depois disso, depois de 2018, tudo que a gente precisar de demanda, a gente tem que achar solução nova, solução que não existia, pelo menos informada, até 2010. E dentre essas soluções estão as duas barragens de Amparo e Pedreira. Tá? Aqui, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela fez em 2009 um atlas das regiões metropolitanas, olhando do ponto de vista do abastecimento. Então ela avaliou as cidades do ponto de vista da quantidade de água, do manancial, e do ponto de vista do sistema de tratamento de água dessas cidades. Qual é o sistema de tratamento que essas cidades têm? Ele está adequado, não está adequado, precisa ampliar? Então, ela, vulnerável por manancial, são essas cidades em amarelo, né? Vulnerável por manancial. Vulnerável por sistema é esses menorzinhos aqui, ó. Ou seja, vai precisar ampliar a ETA, vai precisar melhorar a eficiência da ETA para poder atender a sua população. E o em vermelho é os que são vulneráveis por manancial e por sistema, né? Esses que estão em vermelho. Então, teremos, conforme os estudos feitos pela ANA, também problemas com qualidade e quantidade de água. Aqui onde fica os dois empreendimentos, né? A barragem de Duas Pontes, lá no município de Amparo, e a barragem de Pedreira. A área inundada, né? E o volume útil que ela vai ter em termos de hectômetros cúbicos, né? Essas barragens. Então o benefício
aumentar aí a disponibilidade hídrica. Aqui, visto por uma outra ótica, que é o nosso da distribuição de água, nesse perfil, nós temos as duas barragens, e aqui na barragem de Pedreira, esse é um debate que está sendo feito ainda no Comitê PCJ. Não temos ainda uma solução para isso, não tem um desenho, não tem nada. O DAE contratou um estudo para identificar isso que a gente chama de sistema adutor. Por que o sistema adutor? Para potencializar, porque veja, se as duas barragens elas forem implementadas e elas não tiverem esse sistema adutor, ela vai beneficiar algumas cidades aqui, ó, possibilidades de ajudar a melhorar, né, a diminuir a insegurança hídrica para algumas cidades e melhorando, obviamente, a nossa vazão aqui no Rio Piracicaba, aqui em Piracicaba. Porém, as barragens elas estão construídas para poder atender a população, que é o nosso grande e maior desafio. Né? Nós queremos água para o peixe, nós queremos água para uma série de coisas, mas nós queremos água para abastecimento público principalmente. Então, esse sistema adutor, canos, né, são canos que sairiam da barragem e iriam abastecer algumas cidades e algumas empresas, tá? Para poder dar a este reservatório um uso muito positivo, muito adequado para essa água que seria reservada. Okay? Então, este sistema adutor, ele foi contratado um estudo, porém ele não está concluído, os debates no âmbito do comitê não estão concluídos e ele não tem dinheiro desses 600 milhões que foram reservados pelo governo estadual, não existe dinheiro para fazer esse sistema adutor, tá? Não existe. Então aqui, a bacia PCJ, junto com o governo do estado, tem que pensar como fazer esse sistema adutor se viabilizar. Custa em torno de 300 a 400 milhões de reais inicialmente, assim, uma projeção para esse sistema. Tá? Então, esse é um outro desafio. Muito bem. E o que essas barragens vão acrescer? O que elas vão acrescentar no nosso sistema? Na barragem do Jaguari, hoje, a vazão média lá é de 5,9 metros cúbicos por segundo. Essa barragem de Jaguari acrescentaria 2,3 metros cúbicos de água por segundo. Ô, Sérgio, mas 2,3? Tudo se estraga por causa de 2,3 metros cúbicos de água por segundo? Quantas pessoas são abastecidas com 2,3 metros cúbicos de água por segundo? A população de Piracicaba, por exemplo, a outorga do SEMAI é 2 metros cúbicos, o SEMAI usa 1,8, 1,7 normalmente. Então, veja que nós daríamos quase para abastecer uma Piracicaba e meia com essa vazão regularizada, certo? Vazão regularizada. Se eu quiser, vazão regularizada é assim, se eu quiser soltar ao longo do ano todo 2,3 metros cúbicos por segundo, o reservatório de água lá é capaz de fazer isso. Eu encho o reservatório e se eu quiser soltar um fluxo contínuo, eu acrescento 2,3. Não é isso que a gente precisa na nossa bacia. Nós precisamos de água no período seco. Então, no período chuvoso, a gente pode não usar esses 2,3 e, obviamente, usar mais água no período seco. Soltar, na média, mais água no período seco. Okay? E a barragem de Camanducaia, ela acrescenta mais 3,8 metros cúbicos por segundo ao longo do ano. Então, essas garantias aqui, 7,1, é muita água olhando para o abastecimento público. No Rio Piracicaba, quando estiver lá passando aqui no nosso salto, estiver passando 30 metros cúbicos por segundo, se estiver passando 15 metros cúbicos por segundo, vai ter um visual diferente no salto do Piracicaba? Não, nós não vamos ter esse visual diferente. Mas nós vamos ter 7.000 litros de água por segundo a mais passando por ali.
Tá? Então, isso é fundamental. Isso não se consegue com pouco dinheiro, gente. Não se consegue com pouco dinheiro e não se consegue, obviamente, sem causar algum impacto na bacia. Isso em lugar nenhum se consegue com isso. Muito bem, onde aqui mais uma localização. Aqui não vamos entrar nesses detalhes, né? Detalhes técnicos de área inundada. Mais aí desenhos, o vertedouro. O projeto prevê não só o vertedouro, né? Mas também prevê escada para peixe. As duas barragens têm escada para peixe. Tá? E aqui só um desenho esquemático, porque a gente, aí, há 2 anos atrás, falou muito desse negócio aqui chamado volume morto, reserva técnica, né? Só para entender que do sistema Cantareira para as bacias PCJ, sempre, desde que existe o Cantareira, ele sai por baixo. Por baixo. Nunca saiu água para o PCJ por cima. Tá? Sempre por baixo. Então, essa água aqui, chamado volume morto, é lógico que ela tem uma concentração de particulados, né, de terra. Ela tem, obviamente que ela tem. Ela tem uma qualidade pior do que a água do volume útil. Mas como existe o tempo todo movimentação por conta dessa saída, essa situação na bacia PCJ ela é um pouco mais ou um pouco menos crítica do que se você tem um reservatório onde fica você lá, sei lá, 10, 15, 20 anos naquela água, né? E você vai precisar usar esse volume morto depois, obviamente que ela vai estar muito mais concentrada. Como no nosso caso aqui, desde que existiu o Cantareira, a água que sai para as nossas bacias sai por esse descarregador de fundo, a água do nosso Cantareira não está, do nosso não é deles, né? Infelizmente ela não está no nosso serviço, mas a água não é tão carregada, tão poluída como se falava lá no início da crise. Muito bem, aí, fruto desse debate todo, nós tivemos os estudos de impacto ambiental, o EIA-RIMA. O EIA-RIMA passou por todos os processos de licenciamento ambiental, discussões públicas, audiências públicas, tá? Inclusive o comitê PCJ, através das suas 12 câmaras técnicas, avaliaram o projeto e discutiram amplamente. Isso não foi uma coisa, não foi uma nem duas reuniões, foram inúmeras reuniões, e esse EIA-RIMA ele foi aprovado, né? Então, uma série de passos aí do EIA-RIMA, reuniões, seminários, enfim, o doutor Rodrigo está aqui, o doutor Rodrigo inclusive é promotor do GAEMA de Campinas, tem um inquérito civil a respeito disso, certamente ele vai comentar um pouco depois. Então, essas questões todas que nós estamos aqui levantando por conta de discutir agora não mais os benefícios, mas para discutir os impactos que a construção dessas barragens vão causar na região. Então, é um assunto sério, precisa de bastante detalhamento, precisa de bastante debate, porque essas soluções são soluções que precisam ser demonstradas para que ele possa ser viabilizado, principalmente na questão da qualidade da água, que é uma das grandes preocupações que eu falei no começo. Não transformar essas duas barragens em reservatório como o de Salto Grande e Americana, né? Porque o de Salto Grande, como eu disse, é um processo de, a gente chama de passivo ambiental, né? Desde que existe a barragem, ela foi o tempo inteiro com esgoto quase que puro, né? Que nós não tínhamos para ter tratamento na bacia. Hoje tem. Então, nós queremos que Amparo e Pedreira já nasçam num conceito diferente, para que não chegue no estado que está a barragem de Americana. Aqui algumas informações, né? Reservatórios, a área de preservação permanente que vai ser ocupada, que tem que, no processo de instalação dessas barragens, nós temos que recompor essas matas. Interferência em propriedades rurais, volto a dizer, sempre eu estive lá na audiência, na audiência do CONSEMA, né, que aprovou o licenciamento ambiental. A gente viu a manifestação dos proprietários rurais, uma parte da população de Amparo. É lógico que a gente fica muito triste, porque, obviamente, a vida das pessoas, às vezes, está naquela propriedade, a história da família dela, mas o que a gente vai fazer? Entendeu? É triste, entendeu? Mas a gente tem que arrumar formas de minimizar esses impactos. Então, são 35 imóveis rurais em Pedreira e mais 31
e aí indenização e outras coisas. E o cadastramento de moradores nas áreas lá que vão ser desapropriadas, que até onde eu sei, não sei exatamente o número, mas não é um número significativo. Lógico que sempre uma pessoa que seja, obviamente isso é preocupante, mas, volto a dizer, não conseguimos construir nada se a gente não enfrentar essas situações. Valor estimado, 600 milhões de reais para as duas bacias, aí o deputado Roberto Moraes teve participação ativa nesse processo de trocar, vamos dizer assim, um projeto que tinha lá para Guarulhos, né? Era um projeto de piscinão, era um projeto de construção de drenagem urbana com a construção de piscinão e mais uma série de ações. Parte desse recurso, não foi o recurso total, a obra lá continua, ela foi remodelada, e a outra parte foi transferida então para essa barragem do PCJ. Tá? Então, aí, por isso que eu falo que eu tenho metade da culpa do evento é minha, né, Roberto? Porque eu falei para o Roberto, Roberto, ó, esse dinheiro aqui a gente sabe que está aprovado no âmbito do Estado de São Paulo, pela Assembleia Legislativa do Estado, o aditivo. Esse aditivo está na Secretaria Nacional, na Secretaria do Tesouro Nacional, aguardando a autorização do Ministério do Planejamento e, enfim, dos órgãos do governo federal. E a gente sabe que em crise econômica, esses recursos precisam ser monitorados, né, para a gente não ter surpresa. Tá? Para nossa satisfação, Roberto Moraes conversou com o secretário e nos informou que o governador esteve naquela reunião que os governadores estiveram lá com o presidente da República e com o ministro Meirelles, terça-feira passada, e o governador, vamos dizer assim, conversou com o ministro sobre a importância e a urgência da liberação do aditivo. Na verdade, é uma mudança de objeto, então precisa da aprovação lá do órgão do Ministério da Economia. Então, a nossa surpresa, e boa surpresa, é que o governador está empenhado nisso. Não sei se o Flávio vai comentar depois, o Francisco do Consórcio também, no evento em Campinas, que o governador teve lá dos prefeitos, também o Francisco também falou, terça-feira passada, também falou com o governador pessoalmente, e o governador deu a mesma resposta. Estamos cuidando disso junto com o Ministério da Economia. Então, mas precisamos ficar atentos. Próximos passos, né? O licenciamento ambiental, licença prévia, ela foi aprovada. Essa licença prévia, ela condiciona, ela tem uma série de condicionantes e, obviamente, que esses condicionantes precisam estar bem resolvidos para poder ter depois a licença de instalação. Antecedendo a licença de instalação, nós tivemos aí a questão da outorga preventiva da Agência Nacional de Águas, que ela foi indeferida. Eu conversei anteontem com o engenheiro Max, do DAE de São Paulo, que está cuidando desse projeto, chamado IGP das barragens, e ele me disse que toda a documentação, todas as informações que tinham alguma dúvida lá na ANA, para que essa outorga possa ser emitida, foram já enviadas, encaminhadas para a ANA através do DAE. Volto a falar, o maior problema aí é a questão da qualidade da água, ou seja, quando você barra, quando você faz uma barragem, você provoca o acúmulo de o esgoto, né, ele tem muito nitrogênio e fósforo, que é exatamente a composição do adubo químico, né? Então, você propicia o surgimento de algas, e essas algas, algumas são benéficas e uma parte delas são maléficas, elas podem gerar toxinas, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser dado uma resposta adequada. E uma resposta não é papel, é uma resposta a projeto. O que eu vou fazer de projeto? O Comitê PCJ, na sua reunião agora, dia 16 de dezembro, que vai ter no município de Jaguariúna, nós estaremos aprovando um plano de aplicação plurianual com recursos da cobrança federal. Nesse plano, nós temos lá uma rubrica, uma verba destinada para
ajudar os municípios de Amparo e Pedreira a resolver os seus problemas de esgoto, seja com ampliação do sistema e até com terciário, o sistema terciário, ou seja, usando membranas para tratar o esgoto, para poder deixar a água em condições de não causar esses problemas que nós estamos antevendo, que foram já antevistos aí no ERI. Depois disso, então, vem a licitação e depois da licitação, aí com a expedição da licença de instalação, a execução da obra. Tá? É um processo que não demora menos do que 2 anos, não demora menos do que 2 anos, e isso para mim que sou otimista. Eu que sou otimista, entendo que isso aqui ainda vai uns 2 anos de conversa, até efetivamente acontecer algum tipo de trator lá na área. Tá? Aqui, estou quase finalizando a minha fala. O prefeito falou assim, você vai fazer uma propaganda. Vou fazer uma propaganda, afinal de contas nós estamos nisso, é a nossa vida, é o nosso trabalho, e não é o trabalho do Sérgio, é o trabalho de muitas pessoas, né? Eu tenho várias pessoas aqui que participam do comitê. Eu falei para a Lúcia que ela está devendo a participação dela lá, que ela fugiu, né? Mas muitas pessoas participam disso. Então, o comitê PCJ, isso é uma crítica que se faz ao comitê, dizendo que o comitê só se preocupa com barragem, só se preocupa com preservação, né? E, obviamente, que isso não é verdade. Porque o comitê da bacia, ele se preocupa com todos os aspectos que têm significância para a gestão de recursos hídricos. Conversava com a Lúcia, inclusive, que a gente, por longa data, a Câmara Técnica que ela participava, que é de saúde ambiental, tinha lá quase parando, né? Tinha lá as reuniões mensais, tinha assuntos, debates muito interessantes, pesquisas muito interessantes, a própria Lúcia fez o seu mestrado, mestrado nessa área. Então, muitas informações, mas não tinha uma ação prática. Hoje não. Hoje a gente tem recursos de ação planejada para os próximos 4 anos para fazer um plano municipal de saúde ambiental, o tal do indicador de salubridade de água, e nós vamos fazer junto com a Unesp uma pesquisa mais aprofundada, olhando para parâmetros de qualidade de água que a CETESB ainda tem pouca frequência, né? Aquelas coisas dos me corrija aí, a questão dos fármacos, né? A questão outros componentes químicos da água que hoje não é que não são estudados, são estudados, mas são pouco estudados. A gente quer mais informação para fazer planejamento. Tá? Então, do comitê, veja, aquilo que eu já falei para os senhores, olha lá, como é que foi o tratamento do esgoto. Isso foi a primeira, o comitê da bacia, ele estabeleceu como a sua primeira prioridade, a sua prioridade número 1, tratar esgoto. Por quê? Porque os municípios, infelizmente, tratavam poucos esgotos. As indústrias, gente, na bacia PCJ, não é o maior poluidor, não. Tá? Não é. Por quê? Porque a CETESB agiu com bastante clareza, força nas indústrias. As indústrias removem quase que 82%, 83% da carga que eles geram. O que sobra é significativo? Lógico que é significativo. Em determinados trechos de rios, em determinadas condições, eles são significativos. Tá? Mas o maior problema da nossa bacia sempre foi o esgoto doméstico. E graças a Deus, e graças ao trabalho de todos, isso está mudando radicalmente. Né? Resolvemos os nossos problemas? Não. Né? Eu brinquei, inclusive, com o nosso ex-prefeito Vargas Neck, quando ele inaugurou lá a ETE me lembro que ideia era do Caixão. Era do Caixão, que eu falei para ele assim, ó, como primeira etapa, parabéns. O que significa, como primeira etapa, gastei 80 milhões de reais, não sei o quê? Porque daqui para frente queremos muito mais, porque precisa tratar com mais qualidade, com mais eficiência e com metodologias mais caras. Precisa tratar a água com mais tecnologia. Aqui, a segunda prioridade que nós temos no PCJ é o combate ao desperdício. Né? Não adianta nada o serviço de água pegar a água do rio, tratar e não chegar na casa do cidadão. Sob o ponto de vista econômico, trágico. Sob o ponto de vista ambiental, também. Porque você cada vez precisa recorrer mais ao rio lá para poder tirar mais água.
Tá? Então, isso significa que mas a água foi para o solo e tal, ela vai voltar para o sistema. Vai voltar para o sistema. Mas o fato de você tirar a água de lá causa um impacto significativo lá, naquele ponto em que você está tirando água. Então, a gente precisa evitar que essa situação ocorra. Tá? Então, muito dinheiro da cobrança PCJ é investido em tratamento de esgoto, em perdas de água. Os indicadores da bacia estão em torno de dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações do Ministério das Cidades. A nossa bacia hidrográfica tem uma média de 35%, 36% de perdas, 35%, 36%. Abaixo do nacional, abaixo do estadual e abaixo do nacional, mas é muita água perdida. Aqui, só para demonstrar então essa prioridade do comitê, veja que se você pegar os recursos que o comitê tem, e ele delibera e a agência executa, ele gastou 44% quase em tratamento de esgoto e gastou 32% em controle de perda. Ele fez outras ações com menos impacto, com menos gasto, mas esses dois demonstram que efetivamente o comitê está gastando o dinheiro que tem nas prioridades que ele estabeleceu. Para os próximos 4 anos. Para os próximos 4 anos. Além dessas duas prioridades, que vai, obviamente, daqui 4, 5 anos, esse indicador, esses números vão ser menores, nós conseguimos estabelecer no comitê, aprovamos uma política de recuperação, conservação e proteção dos mananciais do comitê, que vamos aportar recursos agora de forma continuada, da agora para adiante, né? Nesse primeiro planejamento, que, conforme eu disse, nós vamos aprovar lá em 16, nós já temos 14 milhões, desculpa, previstos para os próximos 4 anos para essas atividades. Né? Então, o que é essa atividade da política? Chuva caindo em áreas que estão ou desmatadas ou não protegidas, né? O que ela faz? Ela escorre e causa enchente nas cidades e percola muito pouco no solo. Tá? O solo, nós sabemos, é uma grande caixa d'água, é um grande reservatório. Nós sabemos disso. Tá? O que ele precisa para fazer essa função dele feita? Ele precisa de ter a mata naqueles pontos, não é transformar o PCJ numa floresta, não é isso. Nós precisamos de área agricultável, nós precisamos de área para a produção. Nós precisamos colocar as árvores em pontos onde essa árvore vai ajudar a fazer a percolação da água, né? E nós precisamos colocar árvores na mata ciliar, para proteger a qualidade da água, então com os topos de morro, e nós precisamos fazer principalmente conservação do solo. Para que a água realmente penetre no solo, nós precisamos fazer conservação do solo. Tá? Existe um debate, eu sou economista, apanhei muito, porque eu também falava que água, né, árvore, floresta, produz água, e os técnicos, os cientistas, os professores dizem que não, floresta não produz água. Ela regulariza o fluxo. Tá? Regulariza o fluxo. Então, o professor Silvio Ferraz aqui da Exalc fez um trabalho em que ele fala assim, ó, se nós compararmos o sistema Cantareira com o solo, nós teremos então o volume morto, aqui é um quadro comparativo, né, que é o volume morto, o reservatório de Cantareira lá, que é muito grande, o volume quase morto, que é o chamado volume útil, e o que ele chama de volume vivo, tudo aquilo que pode ser guardado, reservado no solo da bacia. Então, é muito bacana isso. Como que a gente faz? Essa aqui é uma outra ilustração que a gente pretende difundir muito. Como que a gente chega nesse processo aqui, ó? Né? Volume morto, volume quase morto e a bacia produzindo água, guardando água. Como? Principalmente com conservação do solo. Principalmente com ação de conservação do solo. Garantindo a infiltração e melhorando aí as árvores, ou o plantio de árvore nessas áreas de recargas e nas nascentes, protegendo as nascentes, e cuidando de estradas rurais. E, infelizmente, as
estradas rurais, normalmente elas são as provocadoras das erosões das nascentes, principalmente. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bonito lá em Olambra, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, e quem quiser ver um serviço bem feito, pode ir para Olambra, que vocês vão ver o que é um serviço bem feito em torno dessas questões. Tá? Já estou terminando. Os cálculos do professor Silvio, então, indica que se eu fizer ações, ele não diz quanto custa para fazer essas ações, né? Se eu fizer ações na área de recarga do Cantareira, garantindo essa recarga, eu posso ter 24 cantareiras no solo, né? Produzir, guardar água, equivalente a 24 sistemas cantareiros no solo. Lógico que isso tudo a gente fala assim, em condições de clima, temperatura, tudo muito favorável, ou seja, produtor rural querendo isso, produtor rural participando disso, porque é difícil você, mesmo quando você vai entregar um benefício para o produtor rural, ele tem uma certa resistência a aceitar esse tipo de porque ele entende que ele vai perder a área, ele vai ter prejuízos com isso. Tá? Então, isso é possível, é um dado, é uma informação, e nós acreditamos muito nisso, então nós estamos firmemente aportando recursos para estas ações. Muito bem, terminei, fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Roberto, pela possibilidade. Obrigado.